Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Gisele Guizio, coordenadora dos cursos da área da Psicologia e Neurociências. E hoje estamos aqui para falar sobre o tema Contribuição da Oficina Psicopedagógica para a Formação Social do Sujeito. E nada mais do que a professora Tânia Mara Grassi, ela que é mestre, graduada em Psicologia, mestre em Educação, especialista em Educação Especial, especialista em Psicopedagogia Clínica Institucional e também psicomotricista. Isso, professora? Sim. Muito bem, professora. Então, o que a gente pode falar sobre as oficinas psicopedagógicas? Bem, as oficinas psicopedagógicas, elas têm um espaço bastante importante no processo de desenvolvimento e aprendizagem, né, das crianças, dos adolescentes. Então, a gente pode utilizar essas oficinas tanto no trabalho pedagógico quanto no trabalho psicopedagógico. Eu entendo as oficinas como um espaço de construção de conhecimento. Então, é um momento em que a gente organiza e desenvolve atividades que vão justamente estimular o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e vão propiciar, então, a estimulação de funções psicológicas superiores, condutas psicomotoras, vão estimular o desenvolvimento interpessoal, as relações, que são tão importantes nessa fase ali, tanto da criança quanto do adolescente, principalmente quando eles enfrentam dificuldades de aprendizagem. Então, nós costumamos dizer que é um espaço privilegiado, privilegiado por quê? Porque possibilita esse estabelecimento de relações entre todos os sujeitos que participam da oficina e mais o mediador, que é o profissional da psicopedagogia, e aí a construção do conhecimento ela vai sendo facilitada e também vai propiciando justamente um movimento dialético. E nesse movimento dialético a criança vai sendo estimulada em relação a essas funções que são necessárias para o processo de aprendizagem e desenvolvimento. Certo. E para auxiliar nessa formação social do sujeito, cada idade tem uma característica própria, certo? E daí as atividades são específicas para cada idade. Isso. Então, como é distribuída essa questão? Isso. Normalmente a gente organiza os grupos, que vão participar das oficinas considerando a faixa etária deles, Então esse é um dos critérios. Normalmente eles passam por um processo de avaliação diagnóstica para que a gente possa entender como eles funcionam, qual é o perfil deles, Tanto em termos de aprendizagem quanto de desenvolvimento. E aí a partir dessas características a gente forma grupos. Então esses grupos têm mais ou menos a mesma faixa etária, dificuldades semelhantes, mas não idênticas, porque a gente precisa que eles mesmos atuem juntos como mediadores. Então é importante que alguns tenham dificuldades de escrita, outros não tenham, para que a gente possa mediar e eles mesmos, entre eles, fazerem essas mediações. A gente considera também os interesses. Então normalmente a gente leva em consideração essa faixa etária e esse nível de desenvolvimento, porque isso também vai repercutir nos interesses que eles têm. Então eu não posso colocar crianças pequenas com adolescentes, porque os interesses são muito diferentes e o nível de desenvolvimento também. Então, a partir dessa caracterização de faixa etária, a gente seleciona as atividades. Normalmente a gente utiliza jogos, brincadeiras, dinâmicas de grupo, também a parte toda de literatura, música, dança, dramatização. Então, considera a faixa etária deles, as dificuldades que eles têm, o nível de desenvolvimento, e daí a gente seleciona as atividades. Entendi. Vamos pensar assim, numa escola. A escola, ela pode proporcionar uma oficina psicopedagógica ou tem que ser exatamente contratar um psicopedagogo? Olha, o ideal, se você está se propondo a fazer uma oficina psicopedagógica, é que você tenha esse olhar do profissional da psicopedagogia, porque ele vai poder perceber algumas coisas que às vezes o professor da turma não percebe. Mas é possível fazer uma oficina pedagógica baseado nas dinâmicas propostas numa oficina psicopedagógica. É possível a gente organizar no contexto da escola, os próprios professores, seguirem uma proposta de oficina psicopedagógica, mesmo que ele não tenha esse olhar mais profundo. É possível fazer sim. Entendi. E essa oficina psicopedagógica, partindo do psicopedagogo, seria a parte da psicopedagogia institucional ou clínica? Nós podemos tanto utilizá-la no contexto clínico quanto no contexto institucional. Como é um trabalho em grupo, ele te permite a utilização da oficina tanto num contexto quanto no outro. E mesmo institucional seria no ambiente escolar, daí quando se trata de grupo?
no ambiente escolar e, eventualmente, no ambiente empresarial, né? É possível, no ambiente empresarial, você desenvolver oficinas psicopedagógicas. Em hospitais, acho que também hospitais, é possível, né? Empresas, né? No geral, escolas, universidades, você pode fazer isso, porque é possível, né, fazer uma leitura psicopedagógica das relações estabelecidas nesses grupos. Certo. E esses trabalhos, essas oficinas psicopedagógicas, quais autores embasam essas atividades? Olha, a gente tem o fundamento básico, né, da psicopedagogia, a gente usa muito a Márcia Torres. A Márcia Torres, por sua vez, ela se baseia no Lino de Macedo, né, por conta aí de alguns encaminhamentos que acontecem, né, por parte do Lino de Macedo em relação ao uso de jogos, principalmente jogos de regras, e eles constroem uma proposta de oficinas com jogos de regras, especificamente, que é bastante utilizado com adolescentes e crianças do ensino fundamental, por conta aí das dificuldades que eles vão apresentando ali e da faixa etária, né? Porque o jogo de regras a partir de 6, 7 anos que é interessante utilizar, até por questões de dinâmica, de funcionamento cognitivo. E em questão de indisciplina, acho que é bem bacana, né? Sim. Introduzir esse tipo de prática, né? De jogos de regras, de né? jogos de regras, por conta dos limites, e aí, a partir dessa faixa etária, eles têm uma compreensão maior das normas, das regras, e a possibilidade de aceitar essas normas, compreendendo, né, como as relações acontecem nesses contextos, né, principalmente na escola, na sala de aula, né, e aí a questão da indisciplina ela pode ser trabalhada ali pelo mediador no contexto dos jogos de regras. Mas daí não só, né, o Lino de Macedo e Márcia Torres, eles se baseiam na epistemologia genética do Piaget. Né, aí a gente tem a Alessandrini, que também trabalha com oficinas, mas daí num enfoque mais artístico, que ela vai se utilizar principalmente das linguagens de artes visuais, principalmente, né? Mas pode-se utilizar a música, a dança também nesse contexto, e aí é uma vivência mais corporal, de conhecimento do próprio corpo, dos limites desse corpo, né? E eu tenho desenvolvido também uma proposta de trabalho já há alguns anos, né? Que justamente se utiliza desses autores, mas também dos autores da psicomotricidade, que era uma experiência que eu tinha antes lá desde a faculdade, a gente já trabalhava com dinâmicas de grupo, e aí a partir dessas dinâmicas a gente foi construindo essa proposta de oficinas, né? E aí embasando todo o trabalho nas dinâmicas de grupo. Então aí você vai utilizar todo o trabalho do Pichon Rivière com os grupos operativos, vai trabalhar com outros autores ali que desenvolvem dinâmicas. Então a gente tem o Simão, a gente tem vários outros, né, que propõem, Winnicott, que vão propor o uso das dinâmicas de grupo para o desenvolvimento, e a gente vai utilizar nas oficinas, né? E aí, claro, utilizando a fundamentação do próprio Vygotsky, do próprio Vallon, né, que trabalha com a questão da afetividade, que é tão mobilizada ali. E, logicamente, a gente tem um olhar psicanalítico, né? Isso é fundamental. Então, na psicopedagogia, a gente vai utilizar muito a visão do Jorge Visca, né? Que vai fazer essa relação entre psicanálise, a parte da psicologia social e a parte da epistemologia genética. Né? Então, ver um sujeito como um todo, né? Integral. Isso, esse sujeito como ser integral. Tá. E em números de sessões, de encontros, qual a quantidade ideal? Então, a proposta de oficinas, ela passa primeiro por uma avaliação, a gente vai ver quais são as necessidades daqueles sujeitos, né, que vão compor o grupo, mas normalmente os atendimentos, eles têm a duração de 1 ano, no mínimo a 2 anos, com sessões semanais, né, e essas sessões semanais, elas podem acontecer de 50 até 1h30, de atividade propriamente dita, e se elas forem individuais, 50 minutos, e quando elas são em grupos, elas têm um tempo maior, 1h30, no máximo 2 horas, né, durante o período de, no mínimo, 1 ano a 2 anos, porque tem um trabalho, tem um começo, ele tem toda uma continuidade e um fechamento lá no final, então a gente faz sessões. Claro, isso num atendimento psicopedagógico,
Mas você pode sim utilizar oficinas isoladamente durante um atendimento para trabalhar determinadas áreas ou determinadas funções, ou ainda no caso da escola, ela pode propor oficinas esporadicamente para trabalhar determinadas áreas do conhecimento. E isso é possível fazer também. Uhum. Tá. E a longo prazo seria também para atendimento em grupo? Questão de 2 anos, né? Sim. Em grupo também? Em grupo tão também, longo assim? um grupo Ai, de que 1 a bacana. 2 anos, né? Isso vai depender das características do grupo, das Sim. necessidades que eles têm. Sim. Mas a partir daí o atendimento tem a duração de 1 a 2 anos, dependendo do grupo e daquilo que precisa ser trabalhado. Uhum. Para ter realmente o caráter de oficina, porque a Sim. ideia é fazer uma construção. Então, esse grupo estabelece vínculos, ele trabalha junto, eles vão se conhecendo, a mediação entre eles também vai acontecendo, e à medida que eles vão superando as dificuldades, a gente vai aprofundando algumas áreas, a gente vai elaborando algumas questões. Então, por isso, né, esse tempo de 1 ano, no mínimo, a 2 anos. A gente não consegue fazer esse estabelecimento de relação tão profunda em sessões que não sejam periódicas, né, e que não aconteçam num tempo maior. E entre o grupo, é nítida a diferença ao final do prazo? É nítida a diferença, sim. A gente consegue perceber quando eles começam, né, muito timidamente, travados, inseguros, e à medida que a gente vai caminhando, eles vão se conhecendo, eles vão respeitando mais uns aos outros, eles vão percebendo que tem dificuldades semelhantes. Vão construindo a relação, né? Isso, constroem a relação e vão superando algumas dificuldades, às vezes surgem outras, mas elas vão sendo trabalhadas. E quando a gente encerra o trabalho, é porque todo aquele grupo venceu, atingiu os objetivos, conseguiu superar as dificuldades que tinha, e aí a gente percebe se eles precisam continuar num atendimento individual ou se eles são desligados do atendimento porque as dificuldades foram superadas. Em grupo é bacana porque, às vezes, o sujeito tem alguma dificuldade e o colega também tem, né? Isso. Então, daí ele vê, não é só comigo essa situação. Em grupo, acho que fica mais fácil, né, conseguir superar essa dificuldade, Isso. né? Perceber que o outro também tem dificuldades, às vezes não é a mesma que eu, mas ele tem alguma dificuldade e que eu posso auxiliá-lo, né? Então, a mediação ela vai acontecer muitas vezes entre eles, a gente fica observando o trabalho e às vezes alguma coisa assim você não precisa nem você mesmo intervir. Eles mesmos percebem que podem auxiliar o colega, né, organizar alguma coisa junto, então é bem interessante esse trabalho. Né? E tem algumas questões também ali importantes que a própria Márcia Torres, quando ela desenvolve o trabalho dela, já faz muitos anos, 2001 foi o ano que ela publicou, né, a dissertação dela. Uma das questões centrais é que ela trabalhava com crianças de escolas públicas com dificuldades de aprendizagem que iam para o laboratório de aprendizagem. E daí nesse laboratório constituía um grupo que trabalhava durante o ano todo. Então é um grupo de uma determinada escola pública, né? Misturavam de escolas diferentes, mas eles se configuravam em um grupo de trabalho. E ao término de 1 ano, eles tinham atingido vários objetivos, né? Então, é um trabalho bem interessante para ser desenvolvido em grupo. Eventualmente, a gente faz atividades de oficina individualmente, porque, na verdade, 2 pessoas já compõem um grupo, né? Então, eu tenho o profissional e mais o sujeito. Mas o ideal é a gente ter mais crianças, mais adolescentes juntos, porque faz justamente aquilo que você falou. Eles, nessa relação, eles crescem muito, né, em termos de personalidade, afetividade. Como sujeito. Então, e as oficinas psicopedagógicas, elas podem ser trabalhadas tanto na avaliação quanto na intervenção? Sim, tanto na avaliação quanto na intervenção. A diferença é que na avaliação a gente está acompanhando um sujeito, né, pode ser uma criança ou um adolescente, e a gente vai fazer a oficina com os colegas dele na escola onde ele estuda. Então, normalmente, quando a gente quer observar alguma questão relacional, alguma dificuldade que às vezes a gente imagine que ele tenha junto com o professor, a gente levanta como hipótese. Então, a gente vai até a escola, a gente precisa da autorização dos pais para fazer esse processo, precisa da autorização da escola, a gente explica como funciona e a gente vai daí desenvolver a oficina lá, né?
e aí a gente vai avaliar o sujeito, mas vai avaliar todas as interações, as relações que ele faz com os colegas e com o conhecimento, o vínculo que ele tem com a aprendizagem e, eventualmente, a gente solicita a participação do professor dele também, ou dos professores, para a gente ver como ele se relaciona, né? E na intervenção a gente já fez a avaliação, a gente já tem um diagnóstico, daí a gente vai montar um grupo específico para o trabalho e vai desenvolver daí esse grupo num dia específico da semana, né, com aquele grupo sempre fixo, e aí durante um período mais longo de tempo, 1 ano, às vezes 2 anos, dependendo do caso. E tem uma boa aceitação da escola em abrir as portas para receber esse tipo de intervenção? Tem, geralmente para avaliação, sim, né? A intervenção a gente nunca faz na escola, é muito difícil, a gente tem que fazer num outro espaço, mas a avaliação, sim, desde que você entre em contato, explique qual é o objetivo, normalmente tem. Porque são crianças crianças e adolescentes, né, que já têm dificuldades e a escola já encaminhou para uma avaliação. Então, ela tem interesse que essa avaliação seja feita e que os dados sejam repassados posteriormente para eles. Então, é interessante para algumas escolas abrirem esse espaço. Nesses anos todos que eu tenho trabalhado, nunca aconteceu de uma escola se negar a nos receber para fazer a oficina. Escola pública e privada? Pública e privada, desde que você entre em contato, né? Pública e privada. Perfeito. E qual o papel da brincadeira para o desenvolvimento humano? A brincadeira, né, a gente diz o brincar, o jogar, eles são essenciais no processo de desenvolvimento humano, né? A gente costuma dizer que a atividade natural da criança é o brincar, né? Então é pelo brincar que a criança vai se desenvolver. E esse brincar, ele é estimulado pelo adulto dentro de uma determinada cultura, dentro de um determinado grupo social. Então, as formas como essa criança vai interagir com os brinquedos, que ela vai brincar, vão depender da mediação que é feita pelo adulto, né? Mas ela é essencial para o desenvolvimento da criança. Por meio dessa ação de brincar, a criança vai explorando o espaço, o próprio corpo, ela vai descobrindo possibilidades psicomotoras, possibilidades cognitivas, ela vai exercitando essas funções, ela vai elaborando os seus afetos, né? Ela vai conseguindo exprimir o que ela está sentindo, exprimir o que ela está pensando. Então, assim, a gente não consegue pensar o processo de desenvolvimento sem o brincar, né? E como os pais podem ajudar nessa questão do brincar, não brincar pelo brincar somente, né, mas direcionado? É o brincar mediado, né? Eu costumo dizer que assim, não adianta eu dar o brinquedo para a criança e... Brinque. Né? Pegar o meu celular ou ir assistir televisão. Eu preciso interagir com a criança na ação de brincar, né? Então, é dar o brinquedo, escolher esse brinquedo, porque os pais compram brinquedos, selecionam, mas é interagir com a criança durante a ação de brincar, é estimular a brincadeira, é propor ações para ela e estar aberto, né, para isso. A gente vê muito acontecer, né? Compra o brinquedo e dá para a criança e deixa ela lá sozinha. Então, isso não está sendo uma brincadeira que realmente vai estimular o desenvolvimento dela. Tudo bem, ela vai descobrir possibilidades, mas se eu estiver junto, se eu estiver brincando com ela, conversando, fazendo as mediações, é claro que isso vai facilitar muito mais o desenvolvimento integral dela. Existe um limite diário para a criança brincar? Na verdade, não existe um limite diário, né? Aquela perguntinha, a criança pode brincar e deve brincar o tempo inteiro, né? A gente está pensando aqui numa criança na educação infantil, principalmente, né? Até os seus 5 anos, 5, 6 anos, ela precisa brincar muito. Então, a atividade central nessa fase do desenvolvimento é o brincar, né? O próprio eixo da educação infantil, que ficava entre cuidar e educar, hoje inseriram o brincar dentro desse cuidar, educar e brincar, porque é brincando que a criança vai ser cuidada e ela vai ser educada. Então, ela é fundamental. Não precisa ser o brincar dirigido o tempo inteiro, a gente pode deixar a criança com as brincadeiras espontâneas, com algumas brincadeiras mais livres, mas é preciso que ela tenha várias atividades lúdicas durante o dia, né, em momentos diferentes. E aí, né, nas idades posteriores, né, a partir de 6 anos em diante, que ela já vai para o ensino fundamental, também é importante que os pais disponibilizem horas de lazer onde o brincar esteja presente e a própria escola se utilize do brincar
dentro do contexto pedagógico. Né? E dependendo da fase, aquela brincadeira ou brincar de faz de conta, né? É importantíssimo, né? O imitar o adulto, as funções que o adulto ocupa no mundo, né? Tudo isso vai formando o sujeito. Vai, na verdade, auxiliando na constituição, né, da personalidade dessa criança, na constituição desse sujeito, enquanto ser desejante. Então, é pelo brinquedo que isso vai iniciar. Né? Então, a gente tem aquele brinquedo inicial ali de construção, de exploração, geralmente até 2 anos, né? De que a criança experimenta os objetos, ela faz esse movimento, e depois a gente passa para o brinquedo do faz de conta, que é o brinquedo simbólico, que vai até mais ou menos 5, 6 anos, né? Às vezes até um pouquinho mais, que é como o centro das atividades da criança. Né? Então, esses 2 tipos de jogos e de brinquedos vão ocupar o tempo da criança nos primeiros anos de vida e são super importantes para essa construção, né, tanto do pensamento quanto da personalidade. E professora, você enquanto profissional da psicologia e da psicopedagogia, o que você pensa numa criança que vai o dia inteiro para uma escola, desde a mais tenra idade, né? Ou aquela que fica, não vai ficar em casa até uma determinada idade, só vai para a escola quando necessário, de fato. Sente diferença nessa formação? Olha, eu acho que assim, hoje a gente tem algumas questões aí importantes, que são questões até legais, né? Então, por exemplo, a educação infantil, ela é um direito da criança, né? Um dever do Estado e da família. Então, a partir de 0 até os 4 anos, ela tem o direito de ir para a escola de educação infantil para receber estimulação adequada, que às vezes ela não recebe em casa, infelizmente, por conta da realidade atual, que os pais trabalham, dinâmica familiar. Aí, de 4 a 5 anos, a educação infantil passa a ser obrigatória por lei. Então, a criança precisa estar na escola nesse período. Além do direito, é a obrigação. Passa a ser obrigatório. Então, é uma questão aí importante. O dia todo, eu diria que não. Mas a gente sabe que, na realidade atual, ela precisa ficar o dia todo. Então, é importante que a escola trabalhe com essas questões lúdicas como centro, justamente para fazer esse período, esse momento, ser um momento prazeroso para a criança, em que várias funções estejam em movimento e ela está se desenvolvendo ali. E que os pais participem um pouco disso também, nos finais de semana, nos tempos que eles têm livres. Professora, nós vamos dar uma pausa e a gente volta logo, né? Continuando esse assunto que está bem gostoso, então, a gente já volta. Tá bom. O Ninter apresenta Técnico em Marketing. Quem trabalha com marketing do Brasil é Mercadol. Conheça o melhor curso profissionalizante da sua área aprovado pelo MEC. Aprenda com professores reconhecidos e escolhidos a dedo. Meu nome é o professor Sérgio. Nós vamos conversar agora ao longo das nossas aulas para tentar entender um pouquinho acerca desse saber tão importante, desse conhecimento tão importante do que é o marketing. Com a metodologia exclusiva, mais efetiva e mais divertida. Gosto muito que ele fala assim, faça ou não faça. Tentativa não há. E descubra que as possibilidades de atuação são infinitas. Então, marketing hoje, acima de tudo, é saber se relacionar, é saber conversar, é saber interagir, é aquilo que eu falo, a ideia da empatia. Tudo isso entre rolês, trilhas e elos, disponíveis para assistir a qualquer horário e do seu jeito, com a participação do conhecimento e experiência de profissionais do mercado de trabalho. Que realmente as marcas que vão se destacar, que vão vender mais, elas vão ter uma estratégia muito clara de contribuir para o mundo de uma maneira geral. Não só vender produtos, não só fabricar coisas. Faça sua matrícula e comece uma nova carreira agora mesmo. Bons estudos!
Olá, estamos de volta. Então, professora, a gente falando de brinquedo, de brincar, né? Qual o critério para a seleção do brinquedo? Então, selecionar os brinquedos, né, é uma tarefa bastante importante, principalmente no contexto das oficinas, mas também no contexto da educação infantil, da própria escola de ensino fundamental. Então, assim, que critérios a gente vai utilizar? O primeiro é a segurança. A gente precisa atentar muito para a questão da segurança do brinquedo. Então, aqui no Brasil, a gente tem o selo do Inmetro, que é quando a gente compra o brinquedo ou vai selecionar, é importante observar. Ele atesta que esse brinquedo foi verificado, que ele é seguro, né? E qual é a faixa etária para a qual ele é indicado. Então, isso é o primeiro passo. Observar também a qualidade desse material que a gente vai utilizar, assim, que não tenha pontas, que não se quebre com facilidade, que não tenha arestas que possam machucar a criança. Peças pequenas, né, principalmente crianças menores, né, de 0 até 3 anos, porque levam muito à boca. Sim. Então, peças que se soltem, pedacinhos pequenininhos, pilhas, né, a gente evita o máximo possível. Evitar que tenha cordões, porque isso pode causar um enforcamento, cordões muito longos, então cordão de no máximo 10 centímetros, que não tenham plásticos, né, que a criança possa colocar na cabeça, isso é importante. Material que seja atóxico, né, que a tinta que ela coloca na boca não saia, também que sejam laváveis, né. Com a pandemia a gente observou muito a importância desse material ser fácil de higienizar, porque como eles levam à boca, então nesse momento a gente percebeu mais ainda a necessidade, né, deles serem laváveis, fáceis de higienizar, e depois alguns critérios mais específicos relacionados ao próprio trabalho pedagógico. Então, a faixa etária para a qual vai ser utilizado esse brinquedo, os interesses da criança naquela faixa de idade, o nível de desenvolvimento cognitivo, psicomotor, afetivo, porque a partir desse nível eu vou entender que ela vai conseguir usar o brinquedo e entender o seu funcionamento, então ele vai ser para ela realmente um objeto estimulante, né? E os objetivos que eu tenho a atingir quando eu estou dentro de um trabalho pedagógico ou psicopedagógico. Então, qual é o objetivo daquele brinquedo? E aí, a partir desse objetivo, eu vou selecionar e utilizá-lo ou não. Então, esses são os principais critérios que a gente utiliza. Ok. Pensando em oficinas, os usos dos tecnológicos são adequados? São indicados? São indicados, sim. Hoje a gente não pode mais fugir dos tecnológicos. A gente precisa observar que grupo é esse, né? Se é um grupo que tem muito acesso à tecnologia, a gente às vezes precisa quebrar de lado, isso, para trabalhar essa questão, né? Isso, deixar de lado, né? Quebrar e utilizar outros materiais que habitualmente eles não utilizam, inclusive a construção de brinquedos, porque a gente pode fazer oficinas de construção de brinquedos que são muito interessantes. Se são crianças de um nível socioeconômico mais baixo, que eles têm pouco acesso à tecnologia, então é um momento de você introduzir brinquedos, jogos mais tecnológicos para permear essas relações e misturar um pouco esse universo delas. Então, eu sempre considero as características do grupo na seleção desses materiais. Mas não tem hoje como a gente fugir da tecnologia, né? Eu preciso do computador, eu preciso dos jogos, do videogame, as crianças têm esse contato, né? Mas a gente vai selecionar quando utilizar e quando é realmente pertinente para atingir determinados objetivos, não é o tempo todo e não está à disposição. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande que é evitar o celular, né? Então, assim, quando a gente trabalha com adolescentes, adultos, tem que deixar bem claro que o celular não pode ir para a oficina, né? Porque senão é o tempo inteiro. Sim. E em casa, qual o uso diário indicado? A quantidade de horas? Olha, tecnologia, depende da faixa etária, mas eu acredito assim que no máximo 1 hora por dia, tá? No máximo, até por conta de todas as atividades que essas crianças têm, esses adolescentes têm hoje em dia. Então, tem as tarefas da escola para cumprir, né? Tem extracurriculares, eles têm as próprias atividades típicas daquela faixa etária, então introduzir outros brinquedos, outros materiais que não seja só na frente da televisão, do videogame, do aparelho celular ou do computador. Então, assim, pensando de forma psicopedagógica, 1 hora estaria de bom tamanho.
né? E aí os pais teriam que se organizar para mediar essa relação, colocando os limites. Muitos pais têm dificuldade de colocar limites e muitos pais não participam das atividades dos filhos. Então é muito mais fácil deixar na frente da televisão, deixar na frente do computador, ou jogando um videogame, porque as crianças não incomodam, mas na verdade elas estão deixando de se desenvolver. E agora na pandemia, eu acho que isso ficou tudo muito junto e misturado, né? Ficou. Ficou complicado. Você que é dessa área, como que você percebe isso? Ficou muito complicado, porque na verdade muitas crianças tiveram as aulas online, então o tempo inteiro na frente do computador. A gente sabe de histórias aí, né, de casos de crianças que o computador estava logado na aula, mas ele estava jogando videogame, ele estava fazendo outra coisa, porque os pais não estavam acompanhando. Então a importância do acompanhamento dos pais é muito grande nesse momento, né? Infelizmente muitos não puderam, mas o ideal é que a criança aprenda a controlar um pouco esses impulsos, porque senão ela fica o tempo inteiro conectada. E isso também não é bom. Meio que deixaram de seguir as regras, né, que eram impostas pela escola, pelas obrigações diárias, e daí ficou o tempo livre, né? Eu faço o que eu quero, o tempo que eu quero, e meio que misturou, né? Misturou. E agora voltando nesse contexto meio que pós-pandemia, ainda não muito, mas como que está essa situação? Olha, a gente tem acompanhado algumas escolas com muitas reclamações do uso do celular em sala de aula, né? Não pedagogicamente, mas do aluno que leva e que não consegue se desvencilhar do celular. Então, muitos problemas estão sendo enfrentados a partir daí, porque voltaram para a sala de aula, não estão mais usando o computador, né, o notebook, nas atividades pedagógicas lá na sala de aula. Usa eventualmente. O celular também é permitido o uso eventual pedagogicamente, mas muitos não resistem. Então, assim, joguinho, tá jogando, respondendo mensagem, tá conversando em sala de aula. Então, as escolas tendo que colocar limites, trazendo os pais como parceiros para colocar esses limites, mas é um exercício mais complicado pós-pandemia por conta aí da ausência desses limites durante a pandemia. Então, assim, é um caminho sem volta no sentido de que a tecnologia ela pode ser utilizada e deve ser utilizada como uma ferramenta a mais no trabalho pedagógico, mas não aleatoriamente, não sem objetivo, não sem propósito. Então, como a escola vai se organizando para isso, muitas escolas têm feito estudos, têm feito discussões, têm trazido os pais ali para conversar sobre o uso adequado das tecnologias, né, tanto no contexto da escola quanto fora dela. Porque às vezes em casa não tem limite nenhum, a gente sabe aí de alunos que usam, os pais foram dormir, o computador está no quarto, eles vão jogar a madrugada inteira. Então os pais precisam estar presentes e realmente fazer um corte ali, né, para que esse sujeito perceba que ele não pode usar isso o tempo inteiro. E quando há um abuso, procurar uma ajuda especializada, né? Procurar um profissional da psicologia que possa fazer as intervenções necessárias. Quando a gente pensa nesse contexto de pandemia, o uso das tecnologias, né, ficaram mais aflorados. Com isso, a parte da escrita também foi deixada de lado, né? A professora, enquanto psicomotricista, a motricidade fina, chega a ser prejudicada nesse sentido, né? Olha, principalmente para quem estava começando, né, o processo de alfabetização, aí a gente tem, pelo menos para essas crianças aí, uns 2 anos aí de lacuna de trabalho que precisa ser retomado, né? Porque assim, a escrita passou a ser o computador, né, a digitação, e eles são super hábeis, né, em digitar. Mas a questão da escrita, dessa organização, o motor deixou muito a desejar, sem contar que muitos ficaram sem nenhuma atividade física durante a pandemia, né? Porque as aulas de educação física não podiam acontecer, alguns não podiam ir mais para a academia ou fazer qualquer outra atividade. Então, claro que isso afeta o desenvolvimento psicomotor desses alunos, né? A gente vai perceber uma perda de agilidade, a obesidade também aumentou para alguns alunos, né? Que ficaram em casa comendo e não fazendo nenhuma atividade. Então, assim, a gente percebe uma alteração nesse movimento da escrita, que precisa ser trabalhado. Então, as oficinas, elas são
importantes, porque elas podem ser utilizadas justamente para desenvolver essas funções, né? É importante a escola ficar atenta, né? A escola observar e criar estratégias para estimular coordenação motora fina, coordenação motora ampla, porque de alguma forma elas foram afetadas pela pandemia, né? Essas habilidades não foram estimuladas durante esse processo. Verdade. E qual a concepção de Piaget sobre os jogos? Bom, o Piaget, ele tem uma classificação que a gente costuma dizer, né, que é clássica de jogos, que são os jogos de exercício psicomotor, que são justamente aqueles que pegam aquele período sensório-motor do desenvolvimento infantil, de 0 a mais ou menos 2 anos, né? Que são jogos de encaixe, são jogos de exploração, são jogos de experimentação, porque a criança, nesse momento do desenvolvimento, ela basicamente usa os sentidos e começa a coordenar os movimentos do seu corpo. Então, o pensamento vai sendo construído a partir dos sentidos e da movimentação corporal, né? Então, qualquer jogo de encaixe, de exploração, ele vai ser extremamente importante nessa fase, que pode ser um brinquedo industrializado, feito para isso, mas pode ser qualquer objeto, né? Uma tampa de panela e uma colher de pau podem, para eles, se transformarem num brinquedo de exercício fantástico, né? E eu gosto de citar o exemplo, mais ou menos por volta dos 6 meses, quando a gente dá qualquer objeto na mão da criança, pode ser um brinquedo, ela tende a jogar no chão, né? E aí a gente devolve para ela. Então, nesse momento, se estabelece um jogo de exercício, né, que o objeto é o menos importante ali, mas é o movimento que ela faz, quando ela joga o objeto no chão e o adulto devolve para ela. E aí ela joga de novo e ele devolve. Então, ela se diverte muito nessa brincadeira, né, que pode ser um objeto qualquer. Às vezes é um cubo específico para isso, e às vezes é uma colher que ela joga no chão e você devolve, né? E aí geralmente o adulto encerra a brincadeira porque ele cansa de ficar devolvendo para ela, né? Aí o segundo tipo de jogo que o Piaget classifica são os jogos simbólicos, né? Que permeiam lá as relações da criança, principalmente de 2 até mais ou menos 6, 7 anos, que é o jogo do faz de conta, em que um cabo de vassoura se transforma num cavalo e ela sai cavalgando pela casa, que ela constrói, por exemplo, um bolo com areia, né? Mas ela não come o bolo, porque ela sabe que é uma brincadeira. Então, é um momento de criação, que começa ali quando ela começa a falar, e aí vai até, pega todo o período pré-operatório, né? E, por último, o Piaget coloca o jogo de regras, que começa por volta de 6, 7 anos, e acompanha a criança ali até mais ou menos 11, 12 anos, que tem a sua parte mais importante, digamos, por conta aí da criança respeitar as regras, já ser capaz de ler e interpretar as regras de um jogo, os manuais, respeitar, negociar também, que é tão importante, e é uma fase de socialização, né, que seria o período operatório concreto. Mas o Piaget diz uma coisa muito importante: a gente não abandona esses tipos de jogos, eles nos acompanham a vida inteira. Então, toda vez que a gente for explorar um objeto, mesmo enquanto adultos, eles que a gente está fazendo o jogo de exercício, né? Eu pego um celular que eu acabei de comprar e fico mexendo nele até descobrir todas as funções. Eu estou fazendo um jogo de exercício. O jogo de faz de conta, eu estou lendo um livro e aí eu começo a imaginar as cenas e eu começo a viajar nessas imagens, nos personagens. Eu estou fazendo um jogo simbólico. E o jogo de regras, claro, atividades esportivas, o futebol que as pessoas gostam tanto, é um tipo de jogo de regras que vai nos acompanhar a vida inteira. E todos estão contribuindo para a formação do sujeito. Isso mesmo, todos contribuem para a formação do sujeito em diferentes fases da vida, né, sendo mais importantes num determinado período do que em outros, mas acontecendo em momentos diferentes. A brincadeira e o brincar, o jogo e o jogar. Quais as diferenças e semelhanças? Olha, são diferenças muito sutis, né? Às vezes a gente tem até uma dificuldade ali, às vezes é só uma questão de tradução, né? Por exemplo, o Piaget fala de jogo, né, de regras, jogo simbólico, jogo de exercício. Mas quando a gente vai ler ali, o brincar, o brinquedo cabem, né, ali. O que a gente vai encontrar, assim, para separar, digamos, essa sutileza, é que o brincar e o brinquedo,
Primeiro, o brinquedo. O brinquedo é qualquer objeto que seja suporte para uma ação de brincar. Então, qualquer objeto pode adquirir o status de brinquedo na medida em que a gente utilizá-lo para brincar. E o brincar, ele é definido como uma atividade mais livre, menos dirigida, embora ela possa ser dirigida, mas uma coisa mais espontânea. Então, por exemplo, a criança que está engatinhando e ela acha uma caixa. E aquela caixa não é um brinquedo, mas naquele momento, para ela, ele se transforma num brinquedo. Ela vai direcionar toda a atenção dela para aquele objeto e ela vai brincar. Ela vai explorar, ela vai utilizá-lo. De uma forma espontânea, de uma forma mais, digamos, acidental até. O jogo, ele já tem uma característica mais de planejamento, de ação. E aí as regras vão ser incorporadas no jogo, mesmo que não sejam jogos de regras, né? Então, quando o Piaget fala lá do jogo de exercício, o adulto escolhe o jogo, ele apresenta esse jogo para você e esse movimento de utilizar este jogo para trabalhar determinadas funções. Então, ele já tem uma característica mais objetiva e mais, vamos dizer assim, de planejamento específico. O jogo simbólico também, né? Você seleciona alguns materiais, embora a criança possa escolher aleatoriamente, mas quando eu trabalho com uma perspectiva de jogo, eu tenho regras mais claras, eu tenho um começo, meio e fim, eu tenho essa coisa mais objetiva, digamos assim. Aí eu consigo diferenciar o brincar de uma coisa mais livre, mais espontânea, e o jogo uma coisa onde a regra está presente e o objetivo também. Mas é difícil a gente separar os dois. Muito tênue, né? Muito, né? Porque às vezes é só uma questão de tradução, Sim. né? Uhum. O jogo enquanto recurso pedagógico, como utilizar? Bom, no contexto da escola, o jogo é super importante, né? Como a gente estava falando um pouquinho antes, o jogo de regras para o desenvolvimento cognitivo da criança, ele é fundamental. Então, a gente tem desde os jogos de memória, os jogos de dominó, até o próprio jogo de xadrez, como elementos super importantes para o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, ele deve ser parte do programa pedagógico da escola, não como uma atividade aleatória, vamos agora todo mundo jogar xadrez, mas uma atividade planejada, organizada, onde eles vão jogar, mas tem um mediador que ensina as regras, que trabalha, que acompanha o processo de compreensão daquele jogo, e sem contar, né, que desde o processo de alfabetização eu posso estar utilizando jogos, dominó de sílabas, de palavras, jogos simbólicos, dramatização, onde a criança vai exercitar funções que ela está aprendendo ali, áreas de conhecimento, e ela vai colocar em movimento. E tem mesmo a construção desses jogos, né? Isso, a construção dos jogos também é interessante, a partir de um jogo que já existe, eu fazer modificações, eu propor diferenciais, né? Oficinas de construção de brinquedos e jogos são super interessantes e elas podem ser desenvolvidas na escola, né? Então, ele tem um papel importante e a escola precisa destinar um tempo para esse movimento. As artes plásticas, música, dança são uma boa prática de oficina? São excelentes, né? Então, as artes plásticas, ali utilizar tanto a expressão bidimensional quanto tridimensional, elas são super importantes. Então, o desenho, a pintura, colagem, modelagem, dobradura, são atividades que desenvolvem várias funções, né? E quando a gente fala de desenvolvimento integral, isso é importante. E o sujeito, além dessas funções serem desenvolvidas, ele consegue expressar aquilo que ele está pensando e aquilo que ele está sentindo através do desenho, da pintura, né, da própria modelagem. Então, utilizar essa linguagem nas oficinas é super importante. No contexto da escola também, eu posso criar oficinas onde as artes visuais, a música, a dança estejam presentes. Então, música e dança. A gente está num universo onde a música, o som, o tempo inteiro está nos rodeando. Então, como é importante propor atividades onde a criança precise ouvir,
produzir, reproduzir sons, onde ela possa associar esses sons ao movimento corporal, seguindo ritmos, né? Então isso tudo vai desenvolver orientação espacial, orientação temporal, a parte de ritmo, atenção, concentração, memória, né? Que são funções super importantes para a aprendizagem. E tem alguma atividade que eles gostem mais dessa? Olha, depende muito do público, grupo, né? do público, né? Crianças, adolescentes, mas criança adora cantar, então você propor atividades onde o canto esteja presente, a dança esteja presente, eles adoram, né? Tirando algumas crianças que são mais tímidas, mas a gente vai trabalhando a perder essa timidez. Os adultos já, quando se propõe oficinas para adultos, eles são mais fechados, resistentes para o movimento, mas você começa com relaxamento, daí você vai introduzindo músicas, né, de olho fechado, principalmente, e depois, à medida que eles vão avançando, eles vão abrindo os olhos e vão construindo. Mas, geralmente, canto, eles gostam muito. Adolescentes, a parte de relaxamento é muito bom, porque andam tensos o tempo inteiro, então usa-se bastante a música no relaxamento, depois na expressão corporal, brinquedos cantados, as crianças também, com crianças a gente usa bastante, com adolescentes mais a parte de movimentação corporal, coordenação, né, e dramatizar utilizando os movimentos do corpo, a expressão facial, ao som de alguma música. A gente utiliza bastante. Os pequenininhos devem adorar, né? Adoram. Gostam muito, essa né, prática. dessa parte. Ok, professora, muito obrigada. Passou rápido o tempo, né? Já acabou? Já acabou. Estava maravilhoso. Ai, que bom. Obrigada a Obrigada. todos. Obrigada, professora. Eu que agradeço. Até logo.